Olá, nós somos a primeira turma do programa de mestrado profissional em letras da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, e estamos hoje fazendo o registro da reflexão do nosso papel de professor. Somos uma turma formada necessariamente por professores, uma turma de 18 pessoas, com professores de diversas cidades daqui da região oeste. Pelo menos 4 professores de Santarém, temos professores de Itaituba, de Óbidos, de Alenquer, de Uruará, Altamira, Vitória do Xingu e alguém de fora do estado do Pará, né? Também faz parte desse grupo, do Amapá, do Laranjal do Jari. Temos também colegas de Monte Alegre, então é uma turma muito eclética, uma turma formada por profissionais atuantes. E a partir daqui nós vamos refletir, né, sobre o nosso papel na sala de aula ao longo desse tempo, ao longo dos anos que nós temos atuado. Eu sou a Marilei Simone, eu nasci no município de Monte Alegre, mas eu atuo na educação no município de Santarém. Bom, é para a gente se definir uma palavra. Eu me defino como dedicação, eu me acho uma profissional muito dedicada, eu gosto muito do que eu faço. Na verdade não, eu usei a palavra errada. Eu não gosto, eu amo, tá? Tem muitos profissionais entrando aí, né, novos na educação. E para a gente dar um conselho para esses profissionais, para eles lerem mais, principalmente os alunos deles. A gente precisa ler os nossos alunos todos os dias nas nossas aulas, porque eles mais ensinam a gente do que a gente ensina a eles, né? E qual o papel mais importante do professor? Na verdade, ele tem vários. Então, eu grifei algumas palavras assim. Ele professa, ele direciona, ele ensina, mas ele principalmente aprende. E uma metáfora o professor é o cérebro da educação. Simples. Sem o professor em sala de aula, a educação tem morte cerebral. Ela vegeta. Simples. Eu sou o Osés, estou trabalhando na educação há aproximadamente uns 5, 6 anos. E se eu escolhesse uma palavra para resumir a minha profissão, seria perseverança. O professor tem que ter muita perseverança para poder lutar a cada dia, senão ele não consegue seus objetivos. Eu sou Iolete, nasci em Belterra, mas atuo como professora no município de Uruará. Estou aqui em Santarém, cursando Prof. Letras. A palavra que eu escolheria para resumir a nossa profissão como professor seria aprendizagem, porque não estamos apenas para ensinar, mas principalmente para aprender em todos os níveis da nossa vida. E a metáfora que eu escolheria seria ponte. O professor é uma ponte para o conhecimento, para novas aprendizagens, para a construção do outro, para possibilidades de conhecimento. Eu sou a professora Célia e vim da cidade de Laranjal do Jari, no Amapá. Para falar um pouco sobre a minha profissão, tem alguns momentos que a gente guarda como recordação, e um deles que me marcou bastante foi quando eu dava aula para algumas turmas do turno da noite, que são a educação de jovens e adultos, e um aluno muito feliz se aproximou de mim e disse: professora, muito obrigada. Obrigada porque agora eu já sei ler. Me sinto muito gratificado pela senhora ter participado disso. Por isso que uma palavra que eu uso para resumir a minha profissão seria a experiência, né? Que é nessa troca de experiência que a gente une as nossas aprendizagens do dia a dia e se desenvolve e melhora muito mais como pessoa, como humano que somos.
Sou Ivanete Paixão, sou de Vitória do Xingu, trabalho como professora há 17 anos. E assim, o que me deixa mais triste em sala de aula é chegar na sala e ter poucos alunos. Se a sala for mais ou menos de 40 alunos e tiver 20 alunos, isso me deixa muito triste, me deixa um pouco desmotivada, porque às vezes a gente se prepara tanto e chega e tem pouquíssimos alunos. E assim, se as adversidades do sistema social, essa questão salarial me deixasse triste e eu pensasse em deixar a profissão, que me motivaria a retornar à ação de professora, é a lembrança de uma aluna após passar o vestibular, adentrando a sala dos professores e me abraçando, chorando e me agradecendo por ter contribuído para essa vitória na vida dela. Então isso me marca muito. E lembrança de muitas coisas também. Eu lembro, uma vez abri o livro didático e dentro dele tinha um cartão escrito dizendo que eu era muito importante para eles, dizendo que sem eles, sem minha aula não seria legal. Então isso me motivava muito a estar ali, a enfrentar todos os problemas que a profissão de professor hoje enfrenta, né? E há muitos anos já vem enfrentando. Se eu tivesse de dar um conselho a um jovem professor, eu diria que ele se dedicasse, se esforçasse, porque ser professor é esforço, é dedicação. Para mim, professor que não se esforça, não se dedica, ele realmente não cumpre o seu papel de professor. Eu sou Mirinaldo, sou professor de língua portuguesa em Vitória do Xingu, também faço parte da turma do Prof. Letras aqui de Santarém. E eu diria que uma palavra que possa definir a nossa profissão é transformação, porque dentro da transformação é que a gente vê o resultado do trabalho que a gente realiza com os nossos alunos. Uma vez também que o papel do professor é sempre ensinar o aluno a começar de um ponto, seja qual for esse ponto, o aluno tem que saber que dali ele continua. E isso é uma transformação que a gente consegue trabalhar com nossos alunos, e quando acontece essa transformação a gente se sente realizado. E eu diria que uma metáfora para o professor seria compará-lo a um rio, e esse rio deságua no oceano, onde justamente está o conhecimento, a realização, e que até lá, até chegar àquele ponto, a gente vai enfrentando as margens, as correntezas, as pedras, para poder, enfim, alcançar uma plenitude, uma realização, que eu acredito que é a transformação final do aluno e do nosso trabalho. E o que você gostaria que mudasse na sua escola para você realizar melhor a profissão? Na escola eu gostaria que mudasse um pouco a visão fechada da escola, porque muitas atividades que são justamente atividades da linha sociopolítica, em que o aluno poderia manifestar algumas visões, algumas inconformidades com a realidade social dele, ele é impedido, porque existe, mandando na escola, um sistema que manda conservar o sistema tal e qual. E às vezes a gente percebe que no que a gente faz com os alunos, eles têm anseio de mudar isso, mas politicamente ele é podado. Em casos, por exemplo, em que os alunos às vezes pretendem fazer alguma mobilização, fazer uma mudança, e eles são impedidos de alguma forma para que o sistema não mude para eles. Então eles acabam se sentindo podados e incapazes. Dá um exemplo completo disso aí. Na minha cidade, por exemplo, já aconteceu de alunos inconformados com algumas situações sociais dentro da escola e fora da escola, e em mobilização, no dia 7 de setembro, os alunos acabaram tendo seus cartazes arrancados das suas mãos, e justamente com a presença da polícia para tentar impedir a passagem dos alunos para a manifestação. E na verdade não era uma atividade político-partidária, era apenas uma insatisfação, não só os alunos, mas toda a sociedade estava sentindo, que os alunos queriam dar voz a isso, mas foram impedidos com os cartazes simplesmente arrancados. Veio ordem para o diretor, para a supervisão da escola, e fizeram isso, de podar os alunos de se manifestar.
Eu acho que essas atitudes, né, seriam enriquecedoras, já que a gente fala muito de democracia, mas na prática a gente ainda é podado. E um conselho para o jovem professor? Para ele ouvir mais do que falar. Depois ele falar junto com os outros. Sou Paulo Barros de Óbidos, professor da rede municipal e estadual há 23 anos. E nesse período tive muitas experiências, momentos felizes e tristes. E o que te deixa triste em sala de aula? Primeiro, uma sala de aula vazia, a evasão escolar. Normalmente turmas que começam com 40 alunos acabam terminando com 12, 13 alunos. Sonhos que são enterrados, sonhos que são perdidos em pouco tempo. E nós não conseguimos resgatar esses sonhos, porque o tempo é muito pouco, eles saem, a volatilidade é muito alta. E o que precisaria mudar na tua escola para essa situação melhorar? Precisaria mudar, aumentar o tempo de hora-aula e diminuir o número de alunos e equipamentos, um aparelhamento melhor da escola, uma integração também por parte do corpo técnico, administrativo e principalmente dos professores. E certamente a valorização do professor como um todo. Qual o papel mais importante do professor, você acha? O papel do professor é transformar conhecimento, socializar experiências e transformar a humanidade. Qual foi a sua melhor lembrança em sala de aula? Melhor lembrança Como são professor? das turmas do primeiro ano. Apesar da inquietude desse segmento de alunos que vêm cheio de esperança do ensino fundamental e adentram o ensino médio, mas eles vêm com energia, com vontade de aprender. E nós temos que ter bastante calma, paciência e metodologias para que esses alunos não fiquem no caminho devido justamente à evasão escolar. Uma palavra que resumisse a profissão de professor. Compromisso. Sou Manuel Benjamin, já leciono há aproximadamente 7 anos e também em 7 anos tive algumas experiências. Se eu pudesse, falando da lembrança que me traz alegria nessa profissão de ser professor, é a gratidão dos alunos. Geralmente os alunos do terceiro ano que são aprovados no vestibular, eles retornam, eles dão esse retorno para a gente e eles agradecem a gente, eles falam que nós participamos da vida dele. Além de professor de português, sou professor de inglês também, então uma lembrança que eu tenho nessa parte é de ver na minha sala de aula uma aluna conversando com uma estrangeira em inglês e depois agradecer porque eu pude contribuir com ela nessa aprendizagem. Para resumir a minha profissão, uma palavra que eu entendo como que faz a minha profissão é aprendizagem. Assim, não só a questão do conteúdo, mas a aprendizagem de eu, professor, aprender com o meu aluno e o meu aluno aprender comigo. Quando eu estou na sala de aula, as aulas se renovam, as turmas se renovam e a gente sempre tem a oportunidade de aprender com essas novas turmas e aprender as coisas que se passaram, as coisas que planejar algo dentro que nós aprendemos com essa questão. O que te faz voltar à ação quando você tem um sentimento que te desmotiva, como salário, dificuldades inerentes à profissão? Quando eu me sinto desmotivado, triste, uma coisa que me leva é saber que eu estou contribuindo com uma pessoa, eu estou ajudando uma vida. Aquele ali não é um número, meu aluno não é um número, não é alguém a mais ali, é uma pessoa e eu estou participando da vida dele naquele momento, naqueles 45 minutos, ele está tendo a oportunidade, nós estamos convivendo juntos, vivendo experiências juntos. Oi, eu sou Antônia Bradaruiz, nasci e trabalho em Altamira, sudoeste do Pará, já há bastante tempo, comecei cedo, há mais de 10 anos dou aula de língua portuguesa no município e no estado. E sobre o papel mais importante do professor, o que eu acho importante é que através do conhecimento a gente consegue efetivar realmente uma justiça social. Trazer essa justiça social que a gente tanto preconiza e que na verdade ela se perde quando o conhecimento ele não é adquirido, quando o conhecimento não traz essa possibilidade de transformação e de mudança.
e o que seria necessário mudar na escola para que as atividades do professor fossem efetivadas com mais eficiência. Para mim, seria necessário aceitar posturas inovadoras e compreender que a vida ela é dinâmica. E por isso, a educação também tem que ser dinâmica, porque ela é feita por pessoas que são ávidas por mudanças. Você uma vez ficou desconfortável também com a metáfora do professor ser uma espécie de dinossauro hoje, com todas as tecnologias que estão por aí. O que você acha dessa metáfora? Professor, ao ser comparado com o dinossauro, ele traz uma carga negativa, porque a gente começa a vislumbrar um certo tradicionalismo, um certo conservadorismo, e aí toda essa inovação que a educação ela necessita acaba indo por terra com esse tradicionalismo. E do outro lado, a figura do dinossauro ela também traz uma coisa positiva, que é a questão da força e da vontade de vencer e superar os obstáculos. Uma metáfora para o professor. Pensando numa metáfora para o professor, para a figura do professor, a sociedade vê o professor como uma máquina. Eu acho que o sistema político também vê o professor como uma máquina, aquele que consegue desempenhar suas funções com eficiência, com eficácia, independente de saber se as suas engrenagens estão funcionando com eficiência. Então, essa metáfora da máquina, ela resume a figura do professor enquanto cidadão, enquanto personagem social. Mas você gosta dessa metáfora da máquina? Não, eu não gosto dessa metáfora da máquina, porque ela esquece a subjetividade e deixa de lado a questão do sentimento, que está muito envolvido dentro da sala de aula, né? O sentimento que a gente nutre para com os alunos e vice-versa. Então, esse sentimentalismo, essa subjetividade que norteia, que faz da educação ser eficiente e a gente cumprir o papel enquanto profissionais que está ali envolvido com pessoas e com seres humanos. Sou Joelma Figueiredo, sou professora da Rede Pública de Santarém. Bom, uma palavra que resume a minha profissão, eu vou ficar com a dedicação. Dedicação porque o professor precisa se dedicar aos alunos, se dedicar a estudar, porque o professor tem que estar sempre estudando para dar suas aulas. E o que você gostaria de aprender mais? O que você gostaria de estudar mais para te melhorar as suas aulas, né? Gostaria de estudar mais sobre a língua portuguesa, que é a disciplina que eu ministro. E eu gostaria de, além de aprender sobre a língua portuguesa, eu gostaria de aprender mais metodologias inovadoras, para que eu pudesse melhorar as minhas aulas, para que eu pudesse prender esse aluno, para ele adquirir mais conhecimento. Né? E um conselho para o jovem professor? Quanto ao conselho, eu acho que é dedicação, a palavra que resume, porque o professor, para ele ser professor, ele tem que se dedicar, né? E, além de ter o compromisso também, ele tem que ter uma pessoa que tenha compromisso com a sociedade, com a educação, com os alunos. Né? Quando a sua dedicação está precarizada pelo teu salário, por as dificuldades... Eu ia justamente falar sobre isso, porque me senti desvalorizada. Quanto à minha profissão, eu me sinto desvalorizada quase todos os dias. Né? Mas muitos são os motivos, são as lembranças que me fazem retornar à sala de aula. Quais seriam esses motivos? Próprios de colegas, depoimentos de colegas que eu vejo, né, colegas motivados, colegas que falam que eles trabalham, que eles sentem, né? E também os próprios depoimentos dos alunos, tanto aqueles depoimentos que a gente recebe na sala de aula, quanto os depoimentos que a gente recebe, até mesmo uma coisa mais pública, quanto nas redes sociais. Né? Quantos depoimentos a gente não teve agora, no Dia do Professor, recentemente, os alunos agradecendo para a gente, porque fomos luz na vida deles, porque fomos, né, tivemos significados na vida desses alunos. Meu nome é Helena Pachiúba, eu trabalho no município de Itaituba pela rede municipal e pela rede estadual. Tá? E uma das palavras que resume a minha profissão eu tenho para mim como desafio. Né? Todo dia é um desafio, você desafia os vários obstáculos que aparecem na sua profissão.
uma das coisas que eu colocaria para mudar na minha escola é o pensamento de que a escola está só, né? A escola está inserida no meio e ela precisa saber que ela faz parte de uma comunidade e os problemas da comunidade também fazem parte dela. Um dos papéis, né? Vários papéis, o professor ele tem vários papéis e um dos papéis que eu considero mais importante é o de mostrar as possibilidades que o aluno tem, né? Com a educação, com o conhecimento, de vencer, né? De abrir novos caminhos. Na tua escola, o que precisa mudar para você melhorar a tua prática? O que precisa mudar não só de tempo, né? Nós temos tempos, mas eu acho que de recursos materiais. A escola que eu trabalho, ela tem carência de recursos materiais. Falta pincel, por exemplo? Falta, se eu precisar de xerox, eu levo, preciso dispor do meu. Você paga a sua xerox você mesma? E uma palavra que resume, você já falou, não foi? Já. Essa palavra é uma metáfora para você? A metáfora, a palavra que eu coloquei foi desafio, né? Eu acho que o professor, ele é um lutador, né? Todo dia ele precisa estar em sala de aula para vencer o desânimo dos alunos, a falta de perspectiva dos alunos. Tá? A escola onde eu trabalho, ela é afastada do centro, então ela recebe muitos alunos de comunidades distantes. Então eles não veem assim um futuro, uma universidade, de um curso superior. Para eles é uma realização muito distante, é um sonho muito distante. E como você os motiva nesse caso? Eu coloco exemplos, né? Exemplos de colegas, até porque quando você coloca o seu exemplo, parece ser uma coisa de exaltação, né? Então eu coloco exemplo de colegas que venceram, de pessoas que eu conheço que conseguiram vencer. Biografias, histórias de vida. Histórias de vida de pessoas conhecidas. Um dos exemplos que eu costumo muito falar em sala de aula é de um colega, tá? Que é de uma comunidade próxima lá de Itaituba, de São Luís do Tapajós, e que foi para Belém estudar sem recurso nenhum, sem ajuda nenhuma, tá? Cursou Direito e hoje ele é delegado. Tá? Ele conseguiu vencer, se esforçou, viu possibilidade de mudança e conseguiu mudar. Eu sou Rosana Brasil, sou professora do município de Alenquer há 16 anos, sou aluna especial do curso de PUC of Letras e uma reflexão como professor seria resumida em uma palavra, otimismo, porque apesar de todas as dificuldades, o professor tem que ser otimista, porque se ele levar em consideração todos os obstáculos que nós temos, ele não consegue ser um professor. E esse seria o conselho que você daria a um jovem professor? Qual o conselho você daria? O conselho é que ele seja uma pessoa que estude muito, que seja um pesquisador, porque você, ser um professor, você tem que pesquisar sempre, diariamente, buscar novas metodologias para conseguir fazer com que você tenha uma aula mais condizente com a turma que você está atuando. E o que você precisaria estudar para incrementar mais suas aulas? Mais metodologias, que com certeza eu aprendi aqui no curso, na disciplina da professora Cristina, já utilizei em sala de aula. E foi assim uma forma bem diferente que eu consegui fazer e repassei para alguns colegas também que gostaram muito das metodologias, porque elas não são inovadoras, mas são diferentes, podemos dizer assim. Nunca foi usado na sala de aula, pelo menos eu nunca percebi. Se uma palavra resumisse a sua profissão? Persistência. O professor tem que ser persistente, correr atrás daquilo que acredita,
Porque se não acreditar na sua profissão, fica muito complicado você ser um professor. Tem uma classe da qual você se lembra ao longo desses anos de magistério? Tem uma classe do 6º ano que os alunos tinham muita dificuldade de ler. E quando o aluno conseguiu ler, eu fiquei muito emocionada, porque ele tinha muita dificuldade de ler. E ele conseguiu ler um texto, apesar de toda a dificuldade que ele tinha, ele conseguiu ler o texto. E juntamente com a turma conseguiu fazer a atividade, que era uma interpretação. Então isso me deixou assim muito emocionada também. Meu nome é Regina de Oliveira Lino, trabalho há 9 anos na rede municipal, sou da cidade de Alenquer e participo do curso do Prof. Letras como aluna especial. Uma palavra para resumir a profissão de professor, aliás, nós temos assim várias, mas eu escolhi a palavra desafio, porque todos os dias os professores são desafiados por diretores de escolas, pelos governantes, pelos próprios pais, até mesmo pelos alunos. Então, o professor, a cada dia, ele é desafiado em alguma coisa, em alguma situação. E o professor, ele tem vários papéis importantes, né? Mas eu escolhi as seguintes palavras para resumir: ensinar e aprender. Porque ao mesmo tempo que você está ensinando, você está aprendendo. E se um dia eu me sentisse desvalorizada na minha profissão, o que faria eu voltar a uma ação seria que eu tive uma turma de pré-escolar no início do meu trabalho como professora, e hoje eu trabalho com uma das alunas dessa turma de pré-escolar. Ela é minha aluna da 8ª série e ela fez um relato no Dia dos Professores me agradecendo, porque eu fui a primeira pessoa que ensinou ela a ler, e foi muito gratificante. Isso para mim foi muito gratificante. E eu sei que não só comigo, mas como já deve ter acontecido com vários professores, esse momento de reconhecimento é o que nos fortalece e nos ajuda a continuar nessa profissão. E na tua escola, o que precisaria ser mudado para você desempenhar melhor o teu papel? Na escola, para melhorar o trabalho, primeiro teria que ser mudado algumas pessoas que trabalham na escola. Porque na escola tem muitas pessoas ocupando os lugares desnecessários, né? Se realmente eles estivessem ali empenhados a trabalhar, colaborar, funcionaria bem melhor. Eu sou Nilcilé Almeida, sou professora da Rede Pública Estadual de Santarém, sou professora há 18 anos e hoje estudo, né, estou no curso de mestrado profissional em letras da UFOP, e nessa reflexão sobre o ensino, sobre a profissão, né, de professor, sobre a minha profissão, eu penso que se tivesse que resumir a minha profissão em uma palavra, eu diria que ela se resumiria para mim em paixão, porque eu acho, para mim, ensinar e aprender ensinando é uma paixão. Se eu tivesse que dar hoje um conselho aos professores iniciantes, eu diria: só fiquem se vocês tiverem paixão. Só fique se você gostar do que vai fazer, do que tiver de enfrentar, porque os obstáculos são muitos, as dificuldades são imensas e, por vezes, não são só desafiadoras, elas são desmotivadoras também. Então, por isso eu penso que para trabalhar hoje como professor no Brasil, você tem que ter muito amor pelo que faz. Não sou ingênua ao ponto de ter aquela ideia de que o ensino é um sacerdócio. Eu não acredito que seja um sacerdócio, de jeito nenhum. Isso não é uma profissão, sim. Uma profissão que se escolhe, uma profissão que se escolhe para ter, que se prepara para fazer, né? Como tantas outras.
mas as dificuldades hoje da educação no Brasil são tantas que você precisa voltar para aquele princípio do amor pela profissão, sim. Você precisa ter paixão, se você não tiver, é melhor não ficar. Ao longo desses 18 anos eu tive muitas experiências maravilhosas, muitas também muito ruins, né? Por conta de todos os contratempos, por conta de toda a falta de apoio ao longo do processo. Eu tive experiências muito dolorosas, muito tristes, muito desmotivadoras mesmo, mas eu tive muito mais experiências boas, gratificantes, satisfatórias com a minha profissão. E quem me trouxe isso não foi o governo, não foi o diretor da escola, não foi o pedagogo, não foi ninguém além dos meus alunos. São experiências muito individuais, muito eu e o meu aluno. Só nós, dentro da sala de aula, e o nosso ensino e os desafios que eles trazem, e a vontade e a necessidade que eles têm de aprender, e o meu desejo de querer ajudar. Então, essa interação com o aluno é que trouxe para mim, graças a Deus, ao longo desses 18 anos, experiências fantásticas, que só nós vivenciamos lá na nossa sala, que talvez ninguém mais soubesse, além de nós, de mim e deles. Então, não dá de dizer, de citar uma de tantas experiências ao longo desses anos. São diversas, são muitas mesmo. Mas se tenho que melhorar, tem muito que melhorar no meu trabalho, né, no ensino geral. Eu acho que eu precisaria saber mais, estudar mais para melhorar o meu trabalho, é estudar metodologias mesmo. Eu penso que estudar metodologias inovadoras, né, pensar, ver o que já se investigou, saber o que já se sabe, o que já se investigou, o que já se pesquisou por aí, de metodologias inovadoras. Eu acho que isso é bem legal, isso é bem importante, é bem necessário para o professor que está atuando hoje. Né? Para mim não é diferente, eu realmente, com a disciplina, com a professora Cristina Vaz, a gente teve essa experiência, né? Teve essa oportunidade de pensar metodologias inovadoras para a sala de aula. Isso foi, em princípio, né, a gente viu de um jeito assim estranho, o que é isso, né, o que é isso, o que é essa disciplina, o que a professora está querendo trazer para nós, né, olhamos assim estranho, porque tudo que é novo inicialmente é estranho, mas depois a gente conseguiu, não só eu, mas os meus colegas todos da turma, conseguimos ver a importância disso para o nosso trabalho, quanto havia necessidade desse tipo de trabalho, desse tipo de ensino para nós mesmos, né? De prática para nós e de pensar sobre a metodologia, sobre a prática da sala de aula. Então a disciplina com a professora Cristina, a proposta dela foi muito bacana. Nós estamos assim, muito satisfeitos, né, como turma, de estar passando por essa experiência aqui. Eu acho que foi muito gratificante. Eu sou a professora Cristina, aqui do programa do Prof. Letras da UFOPA, que tem uma importância muito grande para a gente reunir forças dos professores da rede pública para o incremento das suas aulas. E o que eu queria dizer é realmente um conselho para o jovem professor, que a nossa profissão ela não se aprende nem nos 2, nem nos 3 primeiros anos da sua profissão. A gente leva uns 10 anos para ter um pouco de controle da sala de aula. Então eu acho assim que o professor tem que ter uma persistência e uma dinâmica de resistência para conseguir perceber isso, que é muito no longo prazo que você se torna longo professor. É muito no longo prazo que você se torna um bom professor. E isso só vem depois de pelo menos 10 anos em sala de aula, pelo menos 10 anos enfrentando aquele dia a dia de sala de aula. E eu queria deixar esse recado, porque muitos podem desistir da carreira por causa de pequenas desavenças no início da sua atividade. E assim, é uma profissão, né, que você constrói a muito longo prazo. É isso que eu queria deixar como recado.